Olá, Prof. Pri por acá, e essa é a aula 2 do nosso mini curso aqui, onde você está começando a dar os primeiros passos para conseguir o seu certificado de espanhol, tá? Se você não sabe o que é certificado de espanhol, eu vou explicar aqui rapidinho, tá? Certificado de espanhol é um documento que comprova o seu nível de espanhol, tá? Não é como no vestibular que você tem que atingir uma determinada pontuação para estar dentro, não. É você que está dizendo ali: olha, eu sei espanhol, só preciso comprovar aqui, porque a faculdade está me pedindo um papel. Então você vai lá, faz a prova e, conforme o seu desempenho na prova, eles dão uma pontuação seguindo alguns critérios, né, de avaliação, como professores, avaliadores, enfim, né? Na Argentina, para entrar, né, nas universidades argentinas, dependendo da universidade, eles vão pedir um certificado, né, ou dar opções de certificados que eles aceitam. No momento, né, a gente está em 2021 e tudo pode mudar, né? Mas tudo não, mas algumas coisas podem mudar. Mas se você vai para a UBA aceita quais certificados? O CIEL, e o CIEL pode ser o S5 ou o Global, eu vou explicar aqui. Aceita o CELU e aceita o SEI. O CELU eu também vou explicar aqui. O SEI é uma prova que é feita diretamente em Buenos Aires. Você precisa estar em Buenos Aires para fazer o SEI, tá? Essa prova que eu não vou especificar agora, porque não está tendo, devido à pandemia, não está tendo a prova do SEI, tá? Então, para a UBA, seriam esses certificados. Se você quer ir para Rosário, né, na UNR, você tem que apresentar o certificado CIEL Global, tá? Você pode apresentar também na UNR o DUCLE ou o DELE, tá? O DUCLE é uma prova feita lá na UNR, em Rosário, mas que durante a pandemia eles estão fazendo de forma remota. Você entra no site e verifica as datas, tudo direitinho ali. Coloca DUCLE, Exame de Espanhol, vai aparecer aí essa prova que também é aceita em Rosário, tá bom? Em Rosário, então, eles também aceitam o DELE, que é uma prova aplicada pelo Instituto Cervantes. Então, você pode entrar também no site do Instituto Cervantes e verificar quando é que tem essa prova, tá bom? Só um minutinho aqui, gente, que eu vou dar uma aguinha pro meu gato, peraí. Recording in progress. Tá, então estamos gravando aqui, ok? Então tá, gente. Então, o DELE é uma prova que você vai fazer no Instituto Cervantes, se houver na sua cidade ou na cidade mais próxima. Então, você pode apresentar na UNR também esse certificado, DUCLE, como eu disse, provinha lá que agora, durante a quarentena, está sendo feita de forma remota, ou o CIEL Global, tá? Que eu vou explicar aqui alguns aspectos do CIEL e do CELU, que são as principais provas, né, que o pessoal mais faz, né? Para o UNLP, para a Universidade Nacional de La Plata, você então pode apresentar o CELU, o CIEL, e tem que ser o CIEL, pode ser o CIEL S5 ou o Global, mas você precisa atingir 700 pontos, tá? Na verdade, mesmo que eles digam, você precisa atingir 700 pontos, isso significa... Não, CL Global, 700 pontos no CL Global, na UNLP também, tá? Bom, mas o fato é que para todos esses certificados, você precisa aprender espanhol, né? A mesma coisa que você aprender em espanhol, você vai aplicar em qualquer prova, não é que nessa prova não cai artigos, não. Tudo cai, pronúncia, vocabulário, gramática, é o mesmo conhecimento que você vai precisar para fazer qualquer uma dessas provas, né? A diferença é como eles abordam a quantidade de textos que você vai escrever, como é a prova oral, né? Mas em todas essas provas você precisa tirar uma nota equivalente ao nível B2, que seria intermediário quase avançado. No CELU seria intermédio muito bueno, tá? Que é o equivalente ao nível B2, mas todas as outras provas ali é a mesma classificação, começa no nível A1, A2, iniciante, B1, B2, intermediário, C1, C2, nível avançado, tá? A maioria dos meus alunos do curso conseguem C1, C2, tá? Conseguem notas bem avançadas aí na prova de espanhol. Então, se você se dedicar, fazer tudo direitinho, né? Não, mas é importante mesmo tudo aqui que eu ensino para vocês.
saber espanhol, pronúncia, vocabulário, saber como é a prova, tem que chegar lá sabendo o que vai acontecer, entendeu? Não pode ser pego de surpresa. Ai, meu Deus, e agora? Daí lá se foi um tempão da prova onde a pessoa está se situando para depois começar a fazer a prova quando vem, acabou o tempo, né? Essas provas são com tempo. Tempo também é um critério, digamos, para avaliar a sua fluência, né? Tá, eu tenho 3 minutos para falar, mas se eu fico pensando, passou 3 minutos, não falei nada, porque eu não sou fluente, não é mesmo? Então, o tempo também é um critério de avaliação, tá? Então, aqui a gente vai, vou mostrar para vocês duas provas, as principais, né? A do CELU e a do CIELE. E questões técnicas, vamos dizer assim, administrativas das provas, vocês podem encontrar nos próprios sites das provas, né, gente? No site do CELU tem o valor da prova, quando é que tem, o prazo de entrega, tem tudo lá. Mesma coisa o CIELE, todas elas vocês podem encontrar no Google, só colocar ali Google CIELE, no Google, né? CIELE, Exame de Espanhol, CELU, Exame de Espanhol, DEL, Exame de Espanhol, tá? Mas o básico, assim, com relação a essas provas é o seguinte, tá? O CELU sempre tem provas no Brasil em junho e novembro, tá? O certificado do CELU demora 3 meses, 90 dias para ficar pronto. Eles dão o resultado antes, só que esse resultado não vale como documento. Você tem que esperar 90 dias para receber o documento e se matricular. O CIELE é uma prova que tem todos os meses. Você tem que esperar no mês, um mês antes, né, da data que você quer fazer a prova do CIELE, você então marca a sua prova, tá? Eles fazem provas assim constantemente, tá? O resultado sai em alguns dias e o papel sai em 2 semanas. O certificado sai em 2 semanas. A grande diferença, duas grandes diferenças, né, dessas provas é a forma, como o formato da prova mesmo, né? No CELU tem mais textos para escrever que o CIELE. E também a questão da validade, né? O CIELE tem validade de 5 anos e o CELU é um certificado vitalício, tá bom? Então, essas são as informações gerais aí sobre as provas aí nessa semana que você está aqui começando seus estudos de espanhol, hoje especificamente, né, que você está se organizando. É bom também, então, sabendo quando é que você vai fazer a prova, agora decidir qual é a prova que você vai fazer. Então, você já estuda mais direcionado para a prova. Como eu disse, precisa saber pronúncia, vocabulário, gramática, mesma coisa para todas as provas, porém, algumas provas aqui têm as suas características, né? Mas, gente, olha só, em termos gerais, as provas estão divididas em 4 partes, tá? 2 partes de compreensão e 2 partes de expressão. O que isso significa? Que primeiro você vai passar pelo primeiro nível do espanhol, que é interagir com o idioma passivamente. Você vai praticamente copiar o que você ouve ou o que você lê, né? Dizer de novo, né? Você não vai ter que criar, inventar nada ali, né? Muito fora do que foi dito, né? Quando você ouvir ou do que está escrito ali. Então, a primeira parte se chama compreensão auditiva, compreensão auditiva. Eles vão colocar um áudio e a partir desse áudio você vai ter que mostrar ali o que é que você entendeu, já seja escrevendo um texto ou respondendo algumas questões, mas o fato é que você vai ouvir e tentar demonstrar o quanto você entendeu. Quanto mais você sabe, mais você entende, mais você vai ali tirando 100%, digamos, daquela questão, né? Por exemplo, assim, sei lá, a pessoa falou no áudio, em Argentina hubo um aumento nos viáticos. E a pergunta é, o que aumentou na Argentina? E você não sabe o que é viático? Daí a sua compreensão aí já se viu afetada, já começa a perder pontos, né? Viáticos é o transporte, vale transporte, tá? É o valor do transporte, assim se chama viático, en el espanhol, argentino, pelo menos. Mas o fato é que você vai ter que ouvir e demonstrar que entendeu. Então, para isso, você precisa saber o quê? Que eu repeti já várias vezes. Pronúncia, você vai ter que identificar qual som corresponde ali às palavras. Você vai ter que saber como se escreve essa palavra e o significado dela, que é o vocabulário. E a gramática, nessa parte de compreensão, entra bem pouco. Vai entrar, então, para você, se tiver que escrever alguma frase, aí sim você vai ter que aplicar os seus conhecimentos gramaticais. Mas, a princípio, essa primeira etapa é bem fácil. Todas as provas têm essa primeira etapa.
Depois você tem a parte de compreensão escrita, leitora, como eles chamam. Você vai ter que ler e demonstrar o quanto você entendeu daquele texto. Aí entra, assim, um pouco da famosa interpretação de texto, né? Entender bem ali. Eles colocam textos com metáfora, com falsos cognatos, né? Aquelas palavras muito parecidas com o português que a gente até confunde. Então, é uma etapa que você vai ler e interagir com o texto escrito. Por isso, gente, por isso que eu ensino para vocês tantas coisas aí sobre como praticar com texto, né? Quanto mais pratica com texto, mais entende o idioma, tá? Então, como praticar aí com textos é a forma que você se prepara, então, para essa tarefa da prova de espanhol, tá? Gente, no CIEL tem uma divisão aí das provas. Tem 2 tipos de provas, tá? Tem o CIEL global, que são as 4 habilidades avaliadas, e o CIEL S5, que tem só as 2 últimas. Então, o CIEL global teria essa primeira parte, assim como todas as provas. CELU, CEI, DEL, DUCLE, todas têm essa parte de compreensão. O CIEL S5 não. Só tem as 2 últimas partes de expressão, de expressão. O que seria, então? Aí é quando eles colocam propostas de textos, né? E você vai ter que, então, escrever textos bem criativos, usando todo o seu vocabulário e conhecimento gramatical para escrever. E depois tem a expressão oral, onde você vai ter que falar, né? Até então você só ouviu, mas agora você vai ter que responder a perguntas em espanhol, né? Perguntas que têm um tempo de resposta, estão contextualizadas, estão sendo avaliadas ali as suas habilidades de pronúncia, de vocabulário, de gramática. Então, todas as provas têm essa parte, com exceção do CIEL S5, que tem só essas 2 últimas, tá? Então, é uma prova que vai testar o quanto você entende quando ouve, o quanto você entende quando lê, o quanto você consegue escrever e o quanto você consegue falar em determinadas situações, imitando ao máximo a realidade, né? Então, por isso que as provas têm critérios bem rígidos aí de avaliação, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês um pouquinho na prática como é essa prova. Vamos começar aqui pelo CIEL global, né? O modelo do CIEL global. Esse simulado, esse modelo de prova vai estar disponível para vocês no nosso curso gratuito aqui, tá bom? Então, aqui, como eu disse, ó, as 4 partes da prova, você vai ter compreensão de leitura, 60 minutos, compreensão auditiva, 55 minutos, expressão e interação escritas, 50 minutos, expressão e interação orales, 15 a 20 minutos, né? Então, esse é o tempo da prova, dá mais ou menos 3 horas de provas, tá? Para você fazer. Lembrando de novo, se LS5 só tem essas 2 últimas partes, tá? Gente, quando aqui a gente fala de compreensão de leitura, entra muito ortografia também, né? Depois, assim, por exemplo, a questão da acentuação, né? Acia, que é o verbo fazer, fazia, e ácia, né? Que é a preposição em direção a, né? Significa isso. Então, aqui entra também essas pequenas coisinhas, detalhezinhos aí do espanhol, mas que ponto por ponto aí você vai garantindo, tá? Então, a prova do CIEL é uma prova digital. Tudo, mas tudo que você fizer nessa prova vai ser por intermédio de um computador. Você vai ter que escrever o seu texto digitando num computador e você vai ter que gravar a sua prova oral. Não é uma entrevista. No CELU, sim, é uma entrevista. No CIEL, não. É uma gravação. Você vai ter que gravar as suas respostas, tá? Então, a primeira parte ali, vocês têm a parte de compreensão aqui, número de tarefas 5, número de perguntas 38, 60 minutos para responder. Então, quando vocês apertarem começar, iniciar, vai começar a gravação, vocês vão ouvir. Aqui não é ainda, né, que é a leitora, mas aqui na prova de compreensão, vamos pular ali um pouquinho. Vamos para a compreensão auditiva. Lá embaixo. Aqui tem vários modelos com a resposta, tá? Aqui, compreensão auditiva, 6 tarefas, 38 perguntas, 55 minutos.
Quando vocês apertarem iniciar aqui, começou o cronômetro, vocês vão ouvir 2 vezes a gravação e depois vão ter que começar a responder aqui conforme o que vocês ouviram, tem que lembrar do que ouviu. Por isso que eu insisto que vocês façam práticas de ver vídeos, prestando atenção, coletando informação. Então, essa parte aqui de compreensão auditiva é isso. Então, por exemplo, aqui vocês vão ouvir o rádio, né? Aqui diz: "Usted vai escuchar una mujer, Isabel, que habla sobre la casa donde va a passar las vacaciones." Ele já dá uma introdução, onde é que ela vai passar as férias com as suas famílias. Leia 5 frases e escolha a opção correta para cada espaço, né? Aí diz: você vai escutar a conversa 2 vezes e tem 30 segundos para ler as frases. Então, tuk-tuk escutou a primeira, tuk-tuk segunda, 30 segundos, lê as frases para completar. Essas são as frases aqui que vocês têm que completar com, por exemplo, a primeira é A, B, C, D ou E. La casa es de la... aqui para baixo, ó. Abuela, madre de Isabel, é o que de Isabel. El cuarto de banho está en la terraza, en el balcón, en el primer piso, né? Aqui seria primeiro porque está piso. Aqui sem ouvir a gente já poderia responder, né? Que essa aqui seria E, a 2 seria E. Então, conforme que vocês ouvirem, vocês vão completando aqui. E na parte escrita a mesma coisa, ó. Oi, vamos passei demais aqui. Então, vocês vão ter textos curtos, né? Para vocês irem respondendo as questões de cada texto. Então, aqui, por exemplo, você vai ler 5 textos breves, elija a opção correta para cada uma das 5 perguntas. Então, aqui, texto breve, pergunta 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ler e entender. Aqui, por exemplo, ó, queridos companheiros, vamos ver o que diz aqui para vocês entenderem, ó. Vendo um bilhete de trem a Barcelona com ida el viernes 26 de junio y vuelta el domingo 28. El de ida sale de la estación de Madrid a las 19 y llega a Barcelona a las 21:30. El de vuelta sale a las 21 horas y llega a las 23:30. No vendo porque al final esos días trabajo. Cuesta 80 euros mais barato que em la estação. Graças. Textos muito, muito fáceis, gente. Olha, não tem palavra aqui que eu acho que não dá para entender, né? Mesmo que a gente não entenda muito espanhol aqui né? Porque é parecido com o português realmente, o espanhol aqui daria para entender. Então, o que que ele diz? Tem bilhetes de trenes baratos? Ele diz que é mais barato que na estação, né? Depois ele diz aqui, pode viajar esse fim de semana? Não, justamente ele diz que trabalha, né? Então não é essa. Quer ir a Barcelona com um companheiro? Nada a ver, ele só está dizendo que está vendendo um boleto de trem. Então, bem simples, ó. Né? Bem fácil. Então, essas tarefas de compreensão são bem, bem simples, tá? Coisas de compreensão auditiva, e aí depois vocês começam para a parte de expressão. Gente, nessa parte do CL, de compreensão, vocês ainda não vão escrever texto, vocês vão responder questões até bem parecidas com as do vestibular, tá? Depois, na parte de expressão, essa aqui tem as respostas, tá, gente? Aqui, transcrição... Deixa eu ver onde é que começa, não quero passar. Aqui. Então, aqui, expressão e interação escrita. Terceira parte da prova. Aí sim, aqui você vai escrever 2 textos. São 2 tarefas, eles vão colocar a proposta de texto aqui. Você vai ter que, então, gastar o espanhol e a sua criatividade aqui, tá? Aqui é para essas aulas, para essas tarefas que serve o quê? A aula, aquela de introdução à escrita em espanhol que você tem aqui como bônus, vai poder saber como se escrevem textos em espanhol, não é como a redação do vestibular, tá? É diferente. Então, aqui vocês vão receber uma proposta, né? Diz, você recebeu uma mensagem de uma amiga e vai responder-lo. A mensagem é seu amigo, você deve. É uma mensagem, você tem que saludá-la. E aqui, como é que você vai desenvolver para responder aqui essa mensagem, essa cartinha.
enfim, tá? Então, aqui tem o número de palavras, entre 100 e 150, tem que respeitar o limite de palavras, não escreva nem pouco, nem muito mais, né? 150 é o limite e desenvolva o seu texto no tempo esperado. Um texto bem simples, gente. Primeiro, o texto é simples, mas se num texto simples você erra acentuação, artigo e vocabulário, aí já não está no nível B2, entendeu? Já não vai conseguir. Então, estuda, faz estudo de vocabulário, estuda gramática, para nesse pouco espaço aqui você se desenvolver da forma correta, tá? O segundo texto aqui, você vai aqui, por exemplo, escrever um texto de opinião. Normalmente, o segundo texto é mais elaborado, ele é mais longo, né? Ele tem que ter 300 palavras, é um texto mais longuinho, onde eles vão fazer a mesma coisa, eles vão dar uma proposta de texto, os itens que não podem faltar no seu texto, cuidado para não fugir do assunto, isso é importante, mas você vai escrever um texto um pouco mais longo, tá? E assim é a parte de expressão escrita do CL. E aí, por último, você vai para a sua prova oral, né? Expressão oral de espanhol, tá? A prova oral do CL são 4 tarefas. Nessas 4 tarefas aí, você vai então gravar as suas respostas. Só que você vai receber diferentes estímulos para responder essas perguntas. Então, na tarefa 1, você vai ouvir 4 perguntas e responder. Na tarefa 1, esteja preparado ou preparada para falar sobre você. Vão ser perguntas bem pessoais. Como é o seu nome, a sua nacionalidade, onde é que você mora, onde você nasceu, tá? Mas são perguntas referentes ao seu presente, ao seu passado e ao seu futuro, tá? Eles vão perguntar primeiro coisas relacionadas ao presente, né? Tem infinitas perguntas, vai ter uma ali que pode ser, como eu disse, o número do telefone, endereço, perguntas bem simples, né? Mas de caráter pessoal. A segunda pergunta também, provavelmente, pergunte sobre o seu presente. A pergunta 3, eles vão perguntar alguma coisa sobre o seu passado, infância, enfim, e outra sobre o futuro, né? Relacionado ao futuro, para você usar aí os tempos verbais. Aqui, por exemplo, diz qual é sua nacionalidade, qual é sua ocupação ou profissão, né? As duas primeiras você tem até 15 segundos aqui para responder. Não deixe espaços. Bom. Então, cuidado com esses espaços aí para ganhar tempo, tá? Comecem pela, né? Bueno, qual é sua nacionalidade? Minha nacionalidade é brasileira. Tá? Respondam com firmeza uma frase completa, não digam brasileira, isso seria nível B1, por exemplo, né? Depois, que planos tens relacionados com o espanhol? Pergunta aí para você falar do futuro e uma pergunta aqui para você falar do seu passado. Tarefa 1, ok. Tarefa 2 de 4, descrição de imagens. Vocês vão ter que escolher uma foto e dizer o que vocês estão vendo em espanhol. Tem que saber as cores, as posições, os objetos, roupas, descrição física, né? Então, por exemplo, ali, estou vendo uma pareja de pessoas maiores, um senhor e uma senhora, que estão sentados em um pátio, há 2 sillas desocupadas, há uma mesa também, não há uma mesa. Hay mucho arbusto, área verde, la señora tiene una blusa roja, tiene el pelo teñido, el señor lleva gafas, detalhes, como se vocês estivessem escrevendo para um cego. Eles vão avaliar, então, outro estímulo que eu vejo e posso dar nomes. Eu escuto, respondo, eu vejo, respondo aqui na tarefa 2, tá? A tarefa 3 começa a ficar um pouco mais difícil, porque é a parte do simulado. Eles vão dar um contexto e vocês vão ter que responder, gravar um monólogo praticamente respondendo a esse contexto que eles apresentam para vocês, tá? Então, vocês, por exemplo, aqui vão ter que pedir desculpa, explicar alguma coisa, né? Pode aparecer assim, por exemplo, a sua vizinha vai se mudar. Mande um recado para ela oferecendo ajuda, pergunte que dia ela vai se mudar, se ela tem muita coisa, enfim, né? Então, você vai ter que falar como se estivesse falando com alguém, gravando um áudio ou ligando para alguém. 2 vezes tem que fazer essa tarefa. Essa tarefa, para mim, é uma das mais difíceis, porque tem que ser bem criativo e rápido. E não pode errar aqui a questão do uso do tu, ou vos, ou usted. Pessoa formal e informal, é aqui que eles avaliam se você sabe ou não sabe. Aqui não dá para enrolar, tá, gente?
Aí ouve e já detecta ali rápido, tá? Então, a tarefa 3 vocês vão fazer 2 vezes e vocês têm que falar aqui, gravar sua resposta durante pelo menos, eu acho que é 1 minuto, né? Aqui, essa aqui vocês têm 1 minuto, né? Tem um tempo de preparação, ó. Tem 1 a 2 minutos para realizar a tarefa, tá? Aqui tem 2 minutos, ó, na tarefa 2 das imagens, tem 2 minutos para preparar a resposta. É só essa que tem tempo de preparação, tá? As outras não. Aqui começou, né? Tem que 20 segundos para escolher, para gravar, começa automaticamente a gravar. Você tem 1 minuto e meio para ficar ali falando. Então, fala, 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 tá? Fala certo, mas não pode falar muito menos do que o tempo que ele coloca ali. Por exemplo, 1 minuto e meio não pode falar menos de 1 minuto, tem que falar bastante. E não, cuidado com os espaços em brancos. Bueno, cuidado, tá? Tem que falar. Depois, por último, a tarefa 4 é a tarefa de argumentação. Eles vão colocar 2 opções de texto, você vai escolher uma opção, vai ler esse texto e depois vai ouvir 3 perguntas referentes a esse texto, tá? A primeira pergunta provavelmente seja o que você entendeu do texto, enfim, que você repita alguma informação ali que apareceu no texto. A pergunta 2 da tarefa 4 é bem provável que você tenha que falar alguma coisa do Brasil. Eles vão perguntar, e como é no seu país essa situação, né? Por exemplo, uma pergunta assim, mas referente ao nosso país, o Brasil no caso, diga, bom, no Brasil, bueno, em Brasil sucede tal coisa, tá? Então, e depois a última pergunta para você dar uma sugestão, uma solução, se for um problema, enfim, tá? Mas você vai ter, então, qual estímulo? Ler, ouvir e, então, responder, tá? A tarefa 5, que é uma tarefa mais avançada, você deve fazer, mas aí já não é para nível B2, é mais avançado, tá? Mas na tarefa 5 é um monólogo sobre o assunto que você escolheu na tarefa 4, tá? Então, essa é a prova oral, então, do CIEL. 4 tarefas com todas essas etapas aqui que eu mostrei para você e a prova escrita também, né? Se você vai fazer o CIEL S5, 2 textos, você vai fazer o CIEL global, tem toda a parte aí de compreensão, leitora e auditiva, tá? Depois, uma prova bem conhecida é a do CIEL. Eu vou começar pelo, perdão, a do CELU, né? Eu vou começar pelo final aqui da prova do CELU, tá? Que é a prova oral. A prova oral do CELU é com entrevistadores. Você vai ter 2 avaliadores, mesmo se você fizer a prova online, eles vão marcar um dia pelo Zoom, vai ter 2 avaliadores, um fazendo perguntas e outro anotando, então, as suas respostas para fazer a pontuação, né? Mas é mais ou menos dividido assim como o CIEL. Primeiro eles vão perguntar o nome, de onde é que você é, sua cidade, idade, que você mora, a sua rotina, vai perguntar talvez alguma coisa da infância, quais são seus planos aí, quando conseguiu o certificado e tudo mais. Depois, o avaliador vai falar, bom, agora a gente vai para a segunda parte da prova, que é uma parte onde você vai escolher aqui 2 imagens, vai me explicar e nós vamos argumentar aí, fazer perguntas argumentativas sobre essa imagem. Então, no CIEL você vai descrever a imagem de uma situação, mas no CELU não. São imagens como gráficos, infográficos, propaganda, fragmento de uma notícia, e você vai dizer o que está vendo ali. Eu estou vendo aqui que na Espanha, por exemplo, um gráfico lá sobre consumo pela internet na Espanha. Estou vendo aqui que os espanhóis consomem mais, que não sei o que e tal. Você vai explicar o que você está vendo na imagem ali, né? Depois, a avaliadora ou o avaliador vai fazer perguntas, né? Mas qual é a tua opinião? Você acha que isso está certo? Como é que é no Brasil essa situação? O que você pode dizer? Qual seria a sua sugestão para mudar isso, né? Mesma coisa, só que aí 2 em 1, né? O CELU, vamos dizer que a prova oral é dividida em 3 partes. Primeira parte, perguntas pessoais. Segunda parte, explicação, né? Descrição de imagem e argumentação. E a terceira parte é como o CIEL, só que o CIEL é um monólogo. Mas aí no CELU você vai poder interagir com o avaliador, que aí seria o quê? A simulação. Ele vai dizer assim, bom, agora é a terceira, tudo em espanhol, tá, gente? Ele vai dizer assim, bom, agora é a terceira parte da prova, nós vamos aqui simular a seguinte situação.
eu não consigo me adaptar, por exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. E olha só, deixa eu dizer para vocês, eu sou boa nos exemplos, hein? Tem uma lista lá no nosso grupo fechado do curso, cada um que faz a prova adiciona o que caiu ali. Então, tudo isso que eu estou falando são coisas que já aconteceram e acontecem com perguntas que aparecem sempre nas provas, né? Então, uma do CELU, agora da última prova, que foi em junho de 2021, o avaliador falou assim: tá, eu sou estudante EAD, você também, só que eu não consigo me adaptar, então você tem que me dar conselhos e me convencer de que estudar EAD é bom. E aí começa a argumentação, né? Então, argumentação e simulação aí da situação. Então, vocês vão interagir com o avaliador assim na prova do CELU, o outro vai estar avaliando. Então, pensa bem, né? Você vai ter que responder rápido, ter um domínio da pronúncia, saber o que vai dizer, como vai dizer, né? As palavras, significado e tudo mais. Eles avaliam tudo, até o número que vocês falar, aí eles vão avaliar, tá? Aí, deixa eu preparar aqui a prova do CELU. Você também vai poder ver essa prova, né? Nesse curso gratuito, imprimir, fazer. Então, aqui é a prova do CELU, tá? Aqui tem, nesse simulado, tem as perguntas frequentes, como é que é e tudo mais, mas o CELU tem muito mais textos para vocês escreverem, tá? Leiam com atenção tudo isso aqui, quantas palavras tem que escrever, né? Não tem limite de palavras, eu vou explicar aqui o que é relacionado com o espanhol, não tanto a parte técnica da prova, tá? Aqui está escrito o que eles avaliam, tudo mais, tá? Bom, o CELU vocês vão escrever 4 textos. São 4 textos, não tem aquelas perguntinhas ali de completar, de escolher, múltipla escolha, não tem no CELU. São 4 textos. Você vai ouvir um áudio aqui, como diz, né? Vai ter que escrever um texto sobre o que ouviu. Você pode anotar por isso, gente. Vou até tirar meu óculos. É por isso que eu digo para vocês fazerem o que eu chamo carinhosamente de pescaria, anotar palavras soltas, né, nos áudios que vocês ouvirem, para quando acontecer isso vocês estarem preparados ou preparadas, tá? Então, a primeira tarefa, compreensão, ouvir 2 vezes um áudio, anotar e então escrever o seu texto, né? Aqui diz: escute o programa de rádio do Museu de la Ciudad, en el que se habla sobre os antigos mercados de la Ciudad de Buenos Aires. Você vai ouvir aí disse: escreva um artigo breve que recomende ao turista uma visita ao mercado. Você vai repetir tudo que está lá, usar as informações para então escrever o seu convite, né? Então, na clínica do espanhol, lá nas aulas, né, que eu chamo clínica do espanhol, emergência textual, você tem acesso a uma aula aqui nesse mini curso gratuito. Eu ensino como é que você vai elaborar esses textos, por onde é que começa, tem introdução, tem título. Veja lá a primeira aula, você vai entender, tá? Que é um dos bônus que tem lá no curso. Então, redatar aqui um artigo. Depois, tá? Aqui tem outro modelo. Na prova é só uma vez, tá? Aqui tem várias vezes, porque tem vários modelos aqui para você praticar, tá? Depois, você vai ler um texto e escrever um texto a partir desse aqui, ó. Leia o seguinte texto, o seguinte cuento e escriba uma notícia. Vai ler o texto do Júlio Cortázar, né? Que é um autor argentino, ele tem contos maravilhosos. E depois você vai escrever aqui a sua notícia. O CELU tem textos bem largos, bem largos, seria em espanhol, bem longos, tá? Então você precisa também se adaptar a escrever textos longos, a ler textos longos, escrever também, né? Porque você vai ter que escrever bastante, tá? Então, se adaptar com o texto, estar em contato com o texto, tá? Então, as 2 tarefas de compreensão do CELU são essas: ouvir, escrever, ler e escrever. Depois tem as tarefas de expressão, né, que você vai ter que ler também, né, uma proposta e escrever, tá? Vamos colocar aqui, vamos ver. Tá, aqui é a transcrição, né? O que se espera e tudo mais, né? A consigna é a proposta do texto, então tem uma explicação aqui sobre toda a parte
ali escrita, tá? Então, são 2 textos da primeira parte. Depois vem a prova oral, né? Que, como eu falei para vocês, expliquei aqui direitinho, está dividida em apresentação, exposição e o diálogo, né? Já expliquei para vocês antes, não vou voltar aqui, mas aqui por escrito tem cada parte da prova, né? O que eles esperam, como é que você vai se desenvolver. Então, aqui na parte escrita tem 2 modelos de cada, 2 modelos de compreensão e 2 modelos de compreensão auditiva, né? 2 de leitura e 2 para você expressar, né? Como esse aqui, ó. Por exemplo, eles vão dar leia o artigo e as notas seguintes. Aqui está o artigo e aqui as notas que seguem, né? Aí ele diz aqui, ó, recentemente se ha dado um debate acerca do consumo de pescado na sociedade chilena. Eles dão tudo isso aqui, todos esses dados, notícias, um monte de informação, então, para você fazer o seu artigo de opinião, tá? No curso completo eu ensino exatamente como montar artigo, como é a argumentação nesse tipo de texto, tá? Então, você já sabendo como montar o texto já é mais do que meio caminho andado, tá? Então, essa seria a parte de expressão da prova do CELU. Então, vamos lá. Primeira parte, compreensão. Opa, vou ouvir 2 vezes, vou escrever meu texto. Segunda parte, eu vou ler um texto e escrever outro texto. Terceira parte vai estar dividida em 2 textos. Na parte de expressão escrita, são 2 textos, tá? Um texto mais fácil, que pode ser uma carta ou um e-mail, e um texto um pouquinho mais complexo, que pode ser um artigo, um blog, né? Um texto não tão pessoal, que você não vai ter que contar alguma coisa assim, no formato de diálogo escrito, né? Carta ou e-mail são diálogos escritos, não é mesmo? Então, essa é a prova do CELU. 4 textos para escrever, mais a prova oral, tá? A prova do SEI é muito parecida com a prova do CELU, tem a parte escrita e depois tem a entrevista. DUCLE também, DELE também tem a parte escrita e a entrevista. Só o CIEL, como eu disse, que tem esse formato digital da prova, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês com relação à aula 2. Então, como são as provas? Estude, leia as provas, faça, né, as práticas que eu ensinei na aula anterior, se organize, veja quando é que você vai fazer a prova, qual prova você vai fazer, qual é mais fácil. Todas são fáceis se você souber espanhol bem direitinho para colocar tudo em prática lá sem surpresas, não é mesmo? Óbvio, né? Você vai estar preparado, vai saber como fazer sua prova, vai conseguir o seu certificado, para também não ficar gastando dinheiro, fazer a prova várias e várias vezes. Às vezes a pessoa vai lá, se apresenta para a prova, não sabe como é a prova, não sabe que ia ter que começar ouvindo um áudio, né? Isso já acaba desconcentrando, perde ponto ali. Então, você sabendo como é a prova, além de saber espanhol, é bem mais simples, é bem mais fácil, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme que a gente termina essa aula. Nos vemos na próxima. Adiós, hasta luego.